Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de Deus vamos conhecer alguns outros lugares geométricos de R3. Aqui está no título, que são hiperboloides, conelíptico e paraboloides. Então vamos continuar nossa jornada. Simbora, gente! Bom, primeiro um hiperboloide. Então a gente vai pegar uma equação e vamos tentar analisar ela, certo? Comecemos então com a seguinte equação. Equação algébrica, né? Pronto? O que temos aqui? Bom, já vocês sabem pelo título que é um hiperboloide, né? Então tem que ter alguma forma de hipérbola, né? Mas vamos analisar aqui, né? Aqui temos que tudo isto é igual a 1. Se aqui tivesse o mais, seria nosso elipsoide. Mas agora temos um menos aqui, que vai mudar, e muda, claro. Então vamos ver o que nos fala essa equação, que é conhecida como de um hiperboloide de uma folha. Façamos um corte no plano XY. Vocês lembram como que era um corte no plano XY? Era que fazer que z igual a 0. Então, façamos um corte. Se isto virar 0, então no plano XY, apaguem isto mentalmente, e nós teríamos que elipse. Justamente, equação de elipse. Se eu apago isto mentalmente, tenho a elipse, uma elipse. Interessante, gente, né? Mas vamos então fazer outros cortes. Digamos, vamos dar aqui para z igual a 1. Aqui valeria alguma coisa, né? Ou melhor, para c igual a c. Se z vale c, aqui ficaria 1. 1 mais 1 vai 2. Temos uma elipse um pouquinho maior agora. Legal, né? Legal. Se eu faço para z igual a 2c, aqui vai ficar 4, né? 4 c ao quadrado, cancela, então vai ficar 4, aqui vai ficar 5. Então, cada vez que estamos aumentando os valores de z, vai começar a ter elipses maiores. Bem interessante essa questão, é? Oh, gente, bem legal, né? A nossa elipse vai começar a se aumentar, né? Crescer. Conforme C. E se fosse negativo, será que C pode tomar valores negativos? É da mesma forma. Se Z vale agora menos C, aqui vai ficar 1 novamente, né? Passa para aqui, é outro caso, né? Se Z vale menos 2C, menos 2C ao quadrado, vai dar 4C, cancela, 4C quadrado, cancela, 4, 5, e novamente. Quer dizer, eu tenho... Parto com um plano XY com z igual a 0 e eu tenho que coisa? Uma elipse. Vou subindo, as elipses vão aumentando, né? E se vou descendo, também as elipses vão aumentando. Então você já está imaginando qual seria a forma do nosso lugar geométrico ou hiperboloide de uma folha. Vejamos então graficamente para ir tendo uma ideia, né? Melhor. Não esqueçam, sempre temos que colocar os eixos aí. Isto, né? Observemos, né? Aqui temos uma elipse, aqui bem nesse plano, né? No plano XY, z igual a 0. E depois, conforme eu crescendo, vão aumentando. Aqui já é maior, né? E o mesmo para baixo. né? E isto está centrado na origem de coordenadas. Quer dizer, qual o procedimento? Se eu quero deslocar ela fora do centro de coordenadas, eu que falo? X menos h ao quadrado, y menos 1k ao quadrado, e aqui teria, não esqueçam esse menos, que diferencia a equação, né? E aqui teria z menos 1l ao quadrado, então eu teria agora sim um hiperboloide de uma folha deslocado. Mas espera aí, se o nome fala hiperboloide de uma folha, será que então tem de duas folhas? Tem que ter, né? Ou pelo menos diferente de uma folha, né? Então, vamos continuar com nosso estudo aqui. Né? Isso, chamamos hiperboloide de uma folha. Vamos lá, então. Novamente, agora seja a equação, vai ter uma ligeira variante. Isto aqui, né? Justamente isso aqui, né? Observemos
que a origem de coordenadas, posso ver ou não posso ver se a origem de coordenadas satisfaz esta equação, pertence ao lugar geométrico? Como eu faria? Bom, aquela velha história, né? Tem um ponto, se satisfaz o lugar geométrico, se pertence ao lugar geométrico, então tem que satisfazer a equação. E vejamos, a origem é x0, y0, z igual a 0, né? Se eu coloco 0, 0, 0, tudo isto vai dar 0. E o 0 não é igual a 1. Então, a origem não pertence aqui, de coordenadas, né? O mesmo acontecia para o hiperboloide de uma folha. Se você faz um 0, 0, 0, a origem não pertence ao lugar geométrico, né? É interessante isto, né? Mas aqui tem uma coisa mais interessante ainda. Por isso é bom parar e pensar. Pensar antes. Não. Primeiro paramos e depois pensamos. Como falava René Descartes, que foi quem iniciou tudo isto, né? Talvez, não sei se por isso que ele chegou, ele falou: ego cogito, ergo sum. Quer dizer, eu penso, logo existo. Mas o que vamos a pensar aqui? Bom, façamos então o seguinte corte. Façamos um corte agora no plano YZ. YZ quer dizer que? Isso mesmo, gente, tão afiadíssimos, né? Que se o plano é YZ, nosso facão, nosso corte, vem fazer x igual a 0. Se eu faço x igual a 0, tudo isso vai embora. E eu teria aqui, um número negativo, porque por mais que eu dê valores negativos para o y ou para o z, aqui vai dar negativo, aqui vai dar negativo, um número negativo, qualquer que for o valor, pode ser igual a 1 positivo? Não. Nananina, não. Então, o plano YZ não contém nosso lugar geométrico. É por isso que a gente chama hiperboloide de duas folhas. Se um vai para um canto do plano, vai ter uma folha. Se um vai para outro lado do plano, vai ter outra forma, né? Quer dizer, para os x positivos vai ter um valor, para os x negativos vai ter outro valor, né? E aí vai indo. Bom, vocês também podem fazer, analisando outros cortes. Aqui vai dar, se eu faço z igual a 0, né? No plano x, y, vai dar uma hipérbole. Ou mesmo aqui vai dar outra hipérbole. Então, com essas coisinhas, para não me perdendo tempo, né? Já temos mais ou menos uma ideia de como pode ser nosso hiperboloide de duas folhas, né? Fazendo os cortes apropriados. Então, vamos ver como é que fica, né? Só antes de ver como que fica, observe que isto parece muito a equação do elipsoide. Só que a gente começou, né? Aqui um negativo deu hiperboloide de uma folha. Aqui dois negativos deu um hiperboloide de duas folhas. Observem que aqui é positivo e aqui é positivo. E os negativos são com respeito de esse número daqui, né? Esse daqui. E obviamente também podem ter os giros, né? Girar para um canto, girar para outro canto. Mas aqui nós estamos fazendo, né? Com o eixo de simetria sobre o x. Então, vamos ver como fica a figura, para não estar perdendo mais tempo, né? Vamos lá. Nossos eixos de coordenadas. Aí. Isso, se eu faço cortes sobre esse plano aqui, vou ter, digamos, sobre esse plano mesmo, né? Sobre o plano y fazendo z0, eu vou ter nossa elipse, né? Nossa hipérbole, né? Imaginem fazendo um corte nesse plano, no plano xy, z0, justamente vou ter aqui que vai dar uma hipérbole de duas folhas, com as duas folhas. Ou mesmo se eu faço y0 no plano xz, vai dar também hipérboles. Por isso que eu falei que mais ou menos estava aí dados, né? E obviamente eu posso girar, né? Olha, aqui o x, aqui observei um valor, por isso que a álgebra com a geometria é bem legal. Mistura de uma forma bem legal. Aqui é positivo, aqui o eixo é o x.
Se eu quero colocar aqui negativo e aqui positivo, então vou ter aqui ao longo do eixo Y. E também posso, que coisa, né? Colocar o z positivo e os outros negativos, e teria uma que iria uma hipérbole de duas folhas que vai para cima e para baixo, né? Isso só para deixar vocês antenados e ligados, né? Outra coisinha é que, novamente, isto é com respeito do centro de coordenadas, né? Já estamos carecas, mais do que carecas, de saber como a gente pode fazer se a gente quer, a gente quer deslocar do centro, né? Bem interessante. Então, nós temos aqui esse lugar geométrico, o hiperboloide de duas folhas com eixo, com centro de simetria no eixo X, aqui, né? Porque tem essa simetria daqui a aqui, né? Com o eixo do lugar do hiperboloide no eixo X, concorda, bate, né? Bom, gente, que outras modificações a gente pode fazer, né, na equação algébrica? Porque já fizemos, né? Estava tudo positivo no elipsoide, depois um negativo, aqui ficou positivo. Tá. A gente, é isso, a gente deu hiperboloide de uma folha. Se colocamos dois negativos, com respeito do número que está aqui, né? Aqui deu hiperboloide de duas folhas. Ué, e agora, o que mais eu posso fazer? Bom, é só pensar, né? Eu posso talvez zerar aqui, no lugar de 1 coloco 0, já que estava dando um problema, né? E tinha que menos um número negativo a 1, ou talvez a origem 000 não batia, né? Não batia com a equação algébrica. Então, que tal se a gente coloca 0 e faz algumas modificações aí? Vamos ver que lugar geométrico dá agora, né? É bom, esse só para fixar bem, esse é o que chamamos de hiperboloide de duas folhas. Certinho. Então vamos aqui. Já coloquei o título aí, cone elíptico. Na verdade, bem parecido àquilo que a gente já tinha visto, né? Só que no caso anterior a gente tinha A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 1, né? E aqui era igual a 0, era a equação do cone, lembra? Tá na aula passada, né? Agora só vamos modificar um pouquinho, vamos ter agora o que a gente conhece como o cone elíptico. Por quê? Porque se eu faço Z0 aqui, aqui tem uma elipse. E novamente, né, vão ser elipses que partem da origem. A origem agora pertence-se a essa equação, ao lugar geométrico 0. Se eu faço x0, y0 e z0 aqui, vai dar tudo 0, e 0 igual a 0 é uma tautologia, é uma verdade. Então, já está imaginando como seria esse cone, mais ou menos, né? Parecido a outro cone, só que no lugar de ter circunferências que vão aumentando, partem do ponto e vão aumentando conforme os valores de z vão aumentando, né? As circunferências, os raios das circunferências vão aumentando, e para baixo a mesma coisa, né? Os raios da circunferência vão aumentando. Neste caso não teremos circunferências, teremos elipses. Mas no fundo, né, a circunferência é um caso particular de uma elipse. Só que eu coloquei o cone para ilustrar na aula passada. Agora vamos complementar e fechar para que fique bem encaixadinho tudo, que não fiquem muitas coisas soltas, né? Então, graficamente, você já tem na cabeça, né? Vamos lá? Os eixos novamente, né? É aquilo que a gente está trabalhando todo esse tempo, né? É importante se localizar, né? Se localizar. Bom, tá aí. Onde aqui parecem... esses daqui são elipses. Elipses e partem do zero, né? O nome que recebe, cone elíptico. E aquela história, isso com respeito do centro de coordenadas, mas podemos fazer também a modificação, novamente para continuar fixando mais. X menos um valor ao quadrado, y menos um valor ao quadrado, z menos um valor ao quadrado, isso me desloca essa equação e também desloca o lugar geométrico para onde eu quiser. Pode ser para cima, para baixo, depende dos valores, né, que eu dei para o H, o H, K e L. Isto, H, K e L, acho que falei isso, né? Tá bom. Bom, tá aí, né? Interessante, muito legal. Então vamos continuar aqui. Já falta pouco, falta mais ou menos, mas não, estamos indo bem, espero, né? Não esqueçam de tomar suas notas, suas anotações com cuidado.
Na verdade, aqui eu deveria ter feito para vocês, né? Já tenho mais ou menos a ideia e era vocês tentarem esboçar para fixar mais. Mas às vezes ser apressado não é uma boa, não é nada bom, aliás. Bom, vamos então agora com, já fizemos os hiperboloides, já vimos o cone elíptico, agora vejamos o que a gente quer chegar pelo final, o paraboloide. Vamos primeiro começar com o paraboloide elíptico. Aqui a equação, observemos a equação agora. Isto parece com a equação anterior, só que aqui não temos ao quadrado, né? Será que a origem pertence aqui? A origem de coordenadas pertence ao lugar geométrico? Sim, porque se eu coloco x0, y0 e z0, 0 aqui e novamente 0 igual a 0. Então, a origem está incluída, né? E observem que z. Agora vamos analisar, né? Eu passo z para aqui teria z igual a... z vai ser igual a quem? Elipses que sobem, né? Elipses conforme x e y vai aumentando, né? Eu tenho aqui o z, então conforme o z vai aumentando, os raios relativos das elipses vão aumentando e vão aumentando e vão aumentando, né? Legal, legal. Só que a pergunta é, será que isso vai também para cima e para baixo ou não? Um tempinho agora sim, para analisar. Vamos lá, dê uma pausa e pensem. Agora, já! Prontos? Pensaram? Bom, a questão é que, como aqui tem o x quadrado, y quadrado igual em essência a z, z nunca, neste caso, nesta equação, vai ser um valor negativo. Só posso trabalhar aqui com valores positivos de z. Então, o lugar geométrico não é para valores negativos de z. Então vai ser acima do plano XY, né? Z0, zero constante, mas as elipses vão indo lá. Então agora, antes de partir para já mostrar a figura, tente fazer o esboço da figura. Dê uma pausa, já. Voltando, espero que vocês tenham feito e tenham dado agora mais ou menos, aí está nossas origens coordenadas, assim. Assim. Uau, interessante, né? Interessante. Bem interessante. Bem interessante. Legal, né? Mas, gente, e se eu quisesse inverter para baixo? Bom, é só esse aqui tinha z, né? É só trocar o sinal do z. Se aqui está negativo, aqui coloco mais e ele vai ser que coisa? Um paraboloide elíptico, só que no lugar de ele ir para cima, né? Que é um copo, né? Ele iria para baixo, certo? Tá bom, tá bom. Bom, temos essa equação, agora então vamos para o próximo paraboloide, né? Que vamos mexer? Vamos mexer no sinal, aqui, ou aqui, não lembro bem, mas vamos mexer num desses sinais. Então vamos lá. Bom, isso só para fechar aí, né? A gente chama de paraboloide elíptico. Pronto. Paraboloide hiperbólico. Bom, se um caso tinha hipérbolas, né? Agora, não, se um caso tinha elipses, agora vou ter hipérboles. Então, analicemos a equação. Isso, foi aqui que mexeu, aqui, né? Só que aqui temos uma questão bem interessante. Bem interessante. Porque o z, dependendo de se x é maior que o y, né? E esses valores de a, por momentos pode ser por cima, para cima, do eixo z igual a zero, ou também para baixo. E observem também que o zero pertence aqui a nosso lugar geométrico, né, que estamos chamando de paraboloide hiperbólico. O z também, o 0, 0, 0, a origem de coordenadas pertence. 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, dá o 0 aqui, né? Mas aqui, por momentos, vou ter coisas para cima dos eixos e por aqui vamos ter para baixo. E vai ser hipérbolas para cima, hipérbolas para baixo. É bem legal, é interessantíssimo. Bem interessante isto, né?
Uau, 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 uau. Dependendo se eu usei positivo ou negativo, vou ter umas hipérboles para um lado, umas hipérboles para outro lado. Uau! Este lugar geométrico é bem interessante. Vocês vão rever ele em cálculo 3, cálculo 4 sempre usam ele, né? Por quê? Vamos ver agora. Uhum. Eu nem vou tentar. Bom, não sei se mandar para você. Não, melhor não. Vamos aqui, porque ela requer mais análise, né? Mas está aqui, graficamente, temos novamente nossos eixos. Isto, o que a gente falou, né? Tem por momentos que tem para cima, tem por momentos que tem para baixo. Uau, uau, que doido, né? Mas esse lugar, esse paraboloide hiperbólico, como parece não parece aquela cela que a pessoa coloca no cavalo, né? Então, aqui em particular, a origem de coordenadas, esse ponto que é mínimo para cá, mas se eu venho por aqui, pelo outro lado, é máximo, tá? Quer dizer, se eu venho por um caminho por aqui, esse ponto que é chamado ponto de sela é mínimo. Mas se eu venho por aqui, pela outra folha daqui, pelo lado negativo, por baixo do plano, vai ser máximo, né? É o ponto máximo. Então, um ponto que ao mesmo tempo, neste paraboloide hiperbólico, é máximo e mínimo, parece doido, mas está aí, né? Da geometria, é chamado de ponto de sela. Guardem isso porque quando o pessoal não vê isto em geometria analítica, depois em cálculo 3, cálculo 4, a pessoa fica sofrendo. Mas você já não tem muito para sofrer, né? Como falam por aí, uma igreja, para de sofrer. Isto, então, estude agora e pare de sofrer. Uhum. Bom, esse é nosso paraboloide hiperbólico que contém um ponto de sela. Bom, gente, algumas considerações finais, né? Que nem sempre. Nós vimos o paraboloide de uma folha, estão lembrados, aí fizemos a corte, né? Blá, 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 bem legal, né? Ele ficou uma figurinha bem, bem legal, né? Uhum. A equação era essa daqui, só tínhamos aqui, né? Uhum. Também vimos o hiperboloide de duas folhas, aí já mexemos aqui com a equação. Eu recomendo que sempre que vejam a equação façam análises, que a gente viu, ajuda muito para nós situar no lugar, né? Também vimos o cone elíptico aqui, vimos o paraboloide elíptico, né? E não saiu mais nosso paraboloide hiperbólico. Não saiu, deveria ter colocado mais espaço. Mas está aí. Bom, talvez não tenha saído para que vocês fixem mais ainda e revejam agora a equação do paraboloide elíptico. Bom, a equação é fácil, né? É só trocar um menos aqui. E observem que aqui aparece 0, 0, né? Bom, gente, com isto já temos muitas coisas interessantes para guardar. Espero que tenha sido claro. Então, até a próxima com a permissão do nosso Deus. Au revoir.